Algumas pessoas perguntam, Marcelo, qual computador eu devo comprar? Eu preciso comprar um computador para trabalhar, para estudar? Qual computador eu devo comprar? Antes de responder essa pergunta, eu divido o usuário em três tipos. O primeiro é o usuário iniciante. O usuário iniciante é aquele que usa o computador simplesmente para navegar na internet, fazer pesquisa no Google, utilizar para assistir filme Netflix, assistir vídeo do YouTube, digitar um texto, um trabalho de escola, de faculdade, fazer uma planilha de Excel ou utilizar o computador para videoconferências do trabalho ou videoconferências de aula da escola. Então, esse é o usuário iniciante. O segundo usuário é o amador. O amador é um pouquinho mais evoluído do que o iniciante. Porque além de fazer tudo isso que o iniciante faz, ele utiliza o computador também para trabalhar com a edição de foto, que ele faz o tratamento de imagem, a edição do vídeo. Ele utiliza AutoCAD, o Adobe Photoshop para fazer algumas edições de imagem, tratar a imagem. Mas o AutoCAD não é uma coisa profissional? Claro que o profissional utiliza também o AutoCAD, mas eu estou falando em nível de recursos que o programa utiliza do equipamento, entendeu? Então o terceiro é o usuário profissional. Esse é um usuário mais avançado. Isso é a minha divisão de tipos de usuário. Então, esse vai trabalhar já com o Adobe Premiere, vai fazer edições de vídeo de 1 hora, vídeos maiores, vídeos que são mais pesados, em Full HD. Então ele precisa de um equipamento com mais recursos. Então esse é um usuário mais profissional. Ou ele vai utilizar esse computador para jogos pesados, jogos online, Call of Duty, gravação de áudio. Um usuário que necessita de um equipamento mais robusto. Então esse eu chamo de usuário profissional. Você vai analisar em qual usuário você se encaixa. O que é que você usa o equipamento? Você usa para fazer qual tipo de aplicação? Qual é a primeira dica? O melhor computador é aquele que atende à sua necessidade. Ah, mas ficou muito vago isso. Qual é o computador que atende à minha necessidade? Essa vai ser a segunda dica. Você precisa entender as principais peças de um computador que enquadre ele em um computador necessário para a sua aplicação. A primeira coisa que você tem que entender, componentes como memória RAM. Essa é uma memória RAM para um computador desktop. O que é um desktop? É um computador de mesa. Eu tenho aqui uma outra memória, que é memória RAM também, só que é uma memória mais utilizada em notebooks. Então você vê a diferença de tamanho entre uma e outra, né? Então a memória RAM vem do inglês Random Access Memory, que quer dizer memória aleatória. É uma memória que ela armazena informações temporariamente. Você começa a digitar um texto, entrou lá no editor de texto, você está digitando um texto. Bum, faltou energia, o computador desligou. Quando você ligar o seu computador de novo, o seu texto se perdeu, porque o texto estava salvo, estava armazenado na memória RAM. Então ela mantém a informação temporariamente em seu hardware. Essa memória RAM, ela também trata de inicialização dos programas. Quando a gente liga um computador, o computador precisa descarregar os seus programas, os seus arquivos, para que ele seja iniciado. Ele também é iniciado na memória RAM. Qual é a unidade de medida que caracteriza a memória RAM? Gigabyte, o que é isso? Gigabyte é a unidade de medida de dados, que começa em bit, byte, mega, giga, tera, penta, hexa, zeta e assim vai. Os computadores, até 2 anos atrás, geralmente utilizavam memórias como padrão de 2 GB. Essa aqui é uma memória de 2 GB. Deu para ver aí? Focou certinho? É uma memória de 2 GB. Então o que é que acontece? O sistema operacional também foi evoluindo. Então hoje o sistema operacional requer basicamente uma memória de 4 GB. O segundo passo, você precisa entender que é o disco rígido. Deixa eu tirar essa memória da frente, colocar ela aqui atrás. O disco rígido. Essa peça daqui é um disco rígido. Perceba que ele é todo um equipamento
eletrônico, mas ele também tem uma parte mecânica. Esse é de um desktop. Esse é de um desktop e esse daqui é o disco rígido de um notebook. Percebam que são bem parecidos, são iguaizinhos, mas a proporção de tamanho é muito diferente. Então, o disco rígido, por que que ele tem esse nome? Ele tem esse nome porque internamente ele tem um disco que literalmente é rígido, um disco de aço. Esse disco aqui gira, ele cria um campo eletromagnético e esse campo eletromagnético vai estar gerando a capacidade de armazenar os dados. Então esse é um disco rígido. Prontinho. Então, o disco rígido, conhecido como HD ou HDD, que é Hard Disk Drive. Eu criei um documento, lembra aquele arquivo que eu digitei e que ele estava lá na memória RAM? Eu comecei a fazer aquela digitação, está lá o arquivo na memória RAM. Só que eu quero salvar aquilo no meu computador. Eu fiz uma carta, eu fiz uma tese de doutorado. Você construiu um texto, você fez uma planilha, você editou uma foto, você precisa salvar. O que é salvar? É guardar aquela informação que está na memória RAM, a memória temporária, você vai trazer da memória RAM e vai gravar no disco rígido. Esse aqui é onde fica todos os dados armazenados no computador. Meu computador queimou, deu uma queda de energia, quando ela voltou, queimou o computador. Eu perdi tudo do computador, ter tudo salvo sem perder. Porque geralmente quando o computador queima, essa peça daqui não queima. Quem queima é a fonte ou a placa-mãe do computador, que é essa pecinha aqui, ó. É o chamado de placa-mãe. Então ela tem toda uma estrutura. Então a placa-mãe é onde a gente vai interligar todos esses componentes. Falando de placa-mãe, vamos falar do terceiro item que você precisa conhecer de um computador, que é o processador. Processador já é essa pecinha aqui, ó, um pouquinho diferente. Eu vou tirar ela da embalagem. Então, esse aqui é um processador de um Core i3. Então, como é que esse processador se comporta? Aqui eu tenho uma placa-mãe, vou tirar essa tampa de proteção e vou colocar, ó, o processador na placa-mãe. Travei ele. Esse processador aqui, ele é responsável por fazer todo o cálculo matemático que computa o funcionamento do computador. O processador, ele trata os números binários do computador. Sabemos que a linguagem computacional ela é tratada em zeros e uns. O que é os zeros e uns? Pulsos elétricos que, quando ele conduz, ele é 1, quando ele não conduz, ele é 0. Então, são os pulsos de zeros e uns, são os pulsos computados. Então, você vê um programa bonitinho, de forma gráfica no seu computador, a tela do Windows, a tela do Linux, você abre o Word, você abre o YouTube e assiste um vídeo. Aquela imagem, ela está sendo gerada através de zeros e uns. E são zeros e uns em conjuntos diferentes, processados por esse componente aqui que a gente chama de processador. Ou ele tem também a sua sigla, que é CPU, que quer dizer, em inglês, Central Process Unit, né? Unite. Os professores de inglês que me perdoem, viu? Que quer dizer unidade central de processamento. Resumindo, a memória armazena temporariamente a informação do computador, o HD armazena permanentemente e o processador vai fazer o processamento ou cálculo matemático binário de toda a informação para que seja gerada na tela do seu computador. Existe um outro tipo de HD. O SSD é um tipo de HD que ele não tem essa parte mecânica. Ele é simplesmente uma placa que nessa placa ele tem a capacidade de armazenamento em um chip de armazenamento que nós chamamos de memória flash. Vocês já utilizaram um pendrive? Então,
Então, o pendrive é um tipo de memória flash. Você hoje coloca um pendrive no computador, salva as informações, leva de um lado e outro. Então, fisicamente, o HD tem essa parte mecânica. O SSD não tem essa parte mecânica. Fica somente a placa lógica e a placa que faz o armazenamento, com um chip chamado de memória flash. Então isso é o SSD. Mas o que é que significa SSD? Significa, em inglês, Solid State Drive. O HD é Hard Disk Drive. O SSD é Solid State Drive. O que quer dizer? Unidade em estado sólido, que é um pendrive, uma unidade em sólido. O SSD é um estado sólido. O SSD, por não ter essa parte mecânica que precisa fazer uma conversão de campo eletromagnético para dados binários, para que você consiga ter uma imagem, um arquivo, um documento salvo, ele não precisa fazer essa conversão toda, porque ele já é 100% eletrônico. O processador consegue fazer esse cálculo matemático das comunicações binárias junto com a memória muito mais rápido, ou seja, ele faz a leitura dos dados muito mais rápido do que um HD mecânico. Esse é o grande atributo do SSD. Mas o SSD também tem suas desvantagens. Ele é muito caro, porque ele requer uma tecnologia mais apurada na composição do chip de memória que faz o armazenamento dele. São tecnicamente capacidades pequenas, diferente do HD, que ele comporta 1 tera. Existe também o SSD HD, que é um disco híbrido, que ele é os dois ao mesmo tempo. Foi descontinuada e ainda tem no mercado, mas não é muito utilizado. Já entendemos aqui o que é memória RAM, o que é processador, o que é HD, o que é SSD. Isso aqui é um HD externo de notebook. Ele tem um caser adaptador para utilizar como se fosse um pendrive no computador. Ó, a gente instala ele no computador, conectou e ele vai funcionar como um pendrive. Só que eu posso ter aqui um HD de 1 tera ou 2 teras. E o meu computador, o meu notebook, eu posso ter nele 64 GB. Utilizando essa junção, eu vou poder ter um computador com SSD de baixa capacidade de armazenamento e um HD externo com altíssima capacidade de armazenamento. Essa é uma das sugestões que eu dou para quem usa computador com SSD. Eu disse inicialmente que o melhor computador a dica 1 é aquele que atende à sua necessidade. A dica 2 foi você entender um pouco o funcionamento dos principais hardware ou principais recursos que compõem um computador, que são esses 3. Eles é que vão ditar o desempenho, a potência e o preço do seu equipamento. A terceira dica é compilar as 2 primeiras dicas para ter ideia do que é que eu vou comprar. Para um usuário iniciante, lembra que no início eu dividi 3 usuários, iniciante, amador e profissional? Então, iniciante, o que é que eu vou sugerir? Um processador Core i3. Marcelo, mas tem um Pentium que é mais baratinho, tem um Celeron que é mais baratinho, mas o que é que ocorre? Celeron Pentium é a de última linha. O Ubuntu já está com 64 bits, o Linux Mint, são sistemas operacionais mais robustos, mais completos. Então, vai precisar de um processador melhor, um Core i3. Ele é mais indicado, a memória eu indico 4 GB de memória, 4 GB de memória RAM, um processador i3, ou, Marcelo, tem a outra marca que não é da Intel, o Core i3, é o AMD. Ótimo, você pode comprar um processador AMD que seja equiparado com o Core i3. Eu vou comprar um HD pode ser de 500 GB ou de 1 TB. Pode ser SSD? Pode sim ser SSD, mas para um usuário iniciante, você não vai precisar de recursos de um SSD. A não ser que já venha num pacote do computador ali, que está baratinho, tudo bem, aí sim. Mas você não vai precisar desse recurso. Você precisa de 4 GB de memória, um HD de 500 ou 1 tera e um processador Core i3
ou da AMD que seja equivalente ao Core i3 da Intel. Roda jogos? Roda jogos como Roblox, como Counter-Strike, mas é uma máquina apropriada para trabalho. Eu indico para um usuário amador memória RAM, 8 GB de memória RAM, HD de 1 TB ou SSD. Sempre é importante você ter o HD externo ou no computador você fazer a adaptação para ter o HD e o SSD. É importante que seja um processador mais rápido que o i3, o i5 ou o processador i7 da Intel. Você pode também optar por comprar um processador da AMD. Na AMD tem vários processadores. Ele tem também o Ryzen, né, que é um processador mais novo, que ele é equiparado a um i7. Ele é super potente e o custo do equipamento fica R$1.000 mais barato do que um Intel i7. É um computador da AMD que tem um altíssimo desempenho. Eu falei de hardware, de memória, de processador, armazenamento, mas falta falar um pouquinho sobre o sistema operacional. Marcelo, eu compro um computador que já vem com Windows, ele vem com Linux. É melhor do que o Windows? Bem, existem duas diferenças. O Windows, ele é um sistema operacional proprietário pago. Quando você compra um computador com Windows, perceba que R$3.500 ele já vem com o Windows instalado. Mas R$3.000 ele vem com Linux instalado. O mesmo computador, R$500 mais barato. É porque nesses R$500 você está pagando o sistema operacional Windows, que é da Microsoft, é uma empresa proprietária. Mas eu não pago o Linux? Não, o Linux é um sistema operacional free, ele é livre, você não paga, ele é uma licença código aberto, você não precisa comprar ele é distribuído gratuitamente, então por isso não vem o preço embutido no computador. Mas qual o benefício de um e de outro? Por exemplo, existem algumas aplicações de Windows que não rodam no Linux. Existem algumas aplicações que são diferentes, mas o Linux tem uma grande vantagem, a questão de vírus. Você usa a conta bancária no seu notebook, é muito mais difícil você ter sua conta hackeada em um sistema operacional Linux do que um sistema operacional Windows da Microsoft. Por exemplo, não tem um problema com vírus. Todos os dias o Linux Mint tem atualizações. Eu tenho o pacote Office, que é o OpenOffice, o equivalente ao pacote Office da Microsoft, que custa uma média de R$500 o Office da Microsoft. Então veja que você com o Windows vai ter R$1.000 só de programas. 500 do sistema operacional, mais 500 do Windows, do Word, do Excel, do PowerPoint. No Linux eu não pago nada por isso. É mais seguro e é de graça. O Windows eu preciso de instalar um antivírus. Você pode estar utilizando o Windows Defender da própria Microsoft, mas você também pode comprar um Avira, um Avast, um McAfee, Norton e outros antivírus que tem por aí. Você já vai gastar mais R$100 ou R$150 de antivírus. Eu tenho tudo isso de graça utilizando o Linux. Diferença que é, por exemplo, minha filha tem 7 anos, ela gosta de um joguinho chamado Roblox. Esse jogo não vai funcionar no stream do Linux. Ele funcionava antes, mas por questão comercial, no Windows você vai conseguir jogar. Quarta e última dica é: não utilize sistema operacional craqueado. O que é isso, Marcelo? É pirata. Sistema operacional pirateado. Você comprou um computador, veio com Linux. Você coloca um sistema operacional craqueado, você vai correr o risco de pegar vírus, ter suas senhas de Facebook, YouTube, banco hackeada. Aí é um problema muito sério. E eu vou pedir a vocês para fazer um comentário aí embaixo no vídeo. Diz aí o que você achou do vídeo, o que é que eu posso estar melhorando. Dê sugestões de outros temas no Instagram. Vai lá no canal do YouTube. Dá essa força aí, se inscreve no meu canal, Marcelo Tecnologia. Muito obrigado aí, atenção.